Então, assim, o Atlético bem na janela. Ainda falta a questão do 9. E esse 9 ele pode ser o Braithwaite ou Bright White, centroavante do Grêmio. Essa questão foi levantada ontem pelo Lucas Tanaka, né? Trouxe que o Atlético e o Grêmio conversas ainda em estágio inicial, né? Para trazer o Bright White para o Atlético. E não tem proposta, não tem nada assim muito avançado, né? E o Eduardo Gabardo, que é um jornalista muito importante lá, que cobre o Grêmio no Sul, ele trouxe que confirmou a informação dentro da dirigentes do Grêmio de que houve uma conversa, né, uma espécie de sondagem ali pelo Bright White, e caso essa sondagem ela evolua, caso essa sondagem ela se torne uma proposta, o Grêmio estaria disposto a discutir os números com o Atlético e liberar o jogador. A informação que a gente tem é que o Bright White ganha na casa de 1.700.000 por mês. Então é um jogador muito caro aos cofres do Grêmio. É um jogador que hoje é reserva do Carlos Vinícius, né? Mas é um jogador que está no DM. É um jogador que teve uma lesão aí parecida com a do Lianco, de tendão de Aquiles e tal, rompeu, né? E a previsão de retorno dele é abril, maio, né? Então, assim, é um cara que tá no DM. No Atlético, eles me falaram exatamente isso. É um jogador que tá no DM, né? Então, nesse momento, não tem interesse. Mas, no Grêmio, eles confirmaram que houve a conversa, né? Então, um fala uma coisa daqui, o outro fala outra coisa dali, né? E sobre essa questão, então, do Bright White, os números do jogador, vamos trazer alguns números aqui do Bright White, levantamento aqui do nosso produtor Vadson Fernandes. Nas últimas temporadas, no Grêmio ele teve 25, em 2025 ele teve 35 jogos, com 15 gols e 3 assistências, então foram 18 participações em gols, bons números, ainda mais num time limitado que foi o Grêmio. 2024 foram 20 jogos, com 8 gols e 2 assistências, 10 participações em gols. E lá em 2023-24, pelo Espanhol da Catalunha, foram 45 jogos, com 22 gols e 3 assistências, 25 participações em gols. 25, 35, 35 mais 18, quer ver? Deixa eu fazer um cálculo aqui. 35 mais 18 dividido por 3. Então ele teve uma média de 17 participações em gols por ano dos últimos 3 anos. Independente das lesões, independente do que disputou, quantos jogos disputou, ele teve média de 17,6 participações em gols por ano. Isso é um equivalente ao vice-artilheiro do Atlético, tanto atrás do Hulk, no caso, né? Então o Hulk foi 21,8, né? 21 gols e 8 assistências nesse ano de 2025. O Bright White foi 15 gols e 3 assistências. Então ele ficaria à frente do Rony, que teve 13 gols e 5 assistências em 2025. Então, assim, mal ou bem, se fosse simplesmente transferir esses números do jogador para cá, ele seria o nosso segundo maior artilheiro, né? A minha opinião é o seguinte: é um jogador matador, né? Não é um jogador muito habilidoso, mas também não é um bagre, na minha opinião, tá? Só que ele tem 34 anos, entendeu? A questão é essa. Ele é um jogador de 34 anos. Se ele fosse um jogador mais jovem, talvez valeria a pena pensar em alguma coisa e tal, depois que ele voltasse. Mas é um cara que está recuperando uma lesão grave e ainda tem 34 anos, né? Então são dois fatores ali que, na minha opinião, jogam contra. Apesar dos números serem interessantes, né? Apesar de ser um cara com faro de gol, apesar de ser um cara que a gente não tem no elenco hoje, seria melhor, por exemplo, que um João Marcelo que saiu, seria melhor que um Cadu, seria melhor que o Daverson, por exemplo, né? Então, assim, é um bom jogador, mas o fator de que a gente não sabe como ele vai voltar de uma lesão grave que ele teve e ele ter 34 anos e ganhar essas fábulas aí, eu não pensaria em trazer o Barrett White.
o conjunto da obra não compensa, entendeu? Aí, quando eu falei assim, se fosse mais novo, se não sei o que, se não entra, né? Se Tatu voasse, o céu tava cheio de buraco. Então, não tem o se, não entra, né? Ele tem 34 anos, ele tá gravemente lesionado, ele tá no DM atualmente, numa fase intermediária de recuperação, e apesar do São Paulo gostar e tudo mais, né? Parece que a informação é essa, eu não contrataria o Bright White, não, tá?